Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo ante a tua presença, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Quando vemos, o relato de São Marcos, nessa sequência que estamos vendo, nos aprofundando, vemos algumas características da sua própria escrita, onde ele não usa tantas citações, Nesses dois pontos, no versículo 2 e 3 do primeiro capítulo, vemos explicitamente citações, mas não é tão comum. Mas ele utiliza para fazer aquilo que outrora já dissemos, de explicar o contexto semita, o contexto, do que os judeus acreditavam, Ele era um judeu e anunciava a outros, principalmente aos romanos, aqueles que estavam fora. E uma outra característica que se conjuga com esta é que existe um sentido de anúncio e concretização. Por vezes se apresenta algo, seja numa passagem até mesmo concreta, ou questões, ou parábolas, e que ela vai se concretizar, se manifestar depois. Por exemplo, a passagem central do Evangelho de São Mateus, ela mostra exatamente isso, É o meio do Evangelho, ele mostra estes dois estados. E aqui, de algum modo também, ele apresenta esta citação daquilo que veio, explicando um contexto semita para explicar aquele que vem após. E nesta passagem, a gente vê, de algum modo, algo que parece ser um equívoco, porque existe realmente uma citação de Isaías, mas a primeira parte não é de Isaías. A primeira parte é tanto do livro do Êxodo quanto do profeta Malaquias. Alguns, de fato, apresentam que isso foi uma inserção posterior, mas de alguma forma vemos que existe uma conjugação e vários outros relatos, mostram que já existia. Então, vemos isso, esse contexto. E para entendermos verdadeiramente o que apresenta esta parte, todo o segmento, é necessário nos aprofundarmos tanto numa característica específica daquilo que vemos, tanto no texto próprio do Êxodo, no texto próprio de Malaquias e no texto próprio de Isaías, vendo a sua mensagem, o contexto ao qual acontece, para, diante disso, entendermos esta passagem e depois trazermos para a nossa vida. E o que diz o texto, então, do Êxodo? Assim apresenta Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eu enviarei o meu anjo que vai adiante de ti, te guardará pelo caminho e te introduzirá no lugar que preparei. Algo que é específico, sempre que se tem uma citação, nem sempre ela é estruturalmente específica. Às vezes tem um contexto, principalmente porque ela é citada no Novo Testamento, nos Evangelhos, principalmente advinda, da 70, da Bíblia, na sua tradução, na sua estruturação grega do Antigo Testamento. Então, vemos um pouco
as minúcias às vezes um pouco diferentes. E qual o contexto dessa passagem de Êxodo? Primeiro, contexto maior, vemos que do capítulo 20 ao 23 tem todo o sentido do que é o decálogo, de prescrições, e depois apresentam, sim, a bênção, né? Principalmente começando nesse versículo 20 até o versículo 33, apresentando a bênção que é proveniente do segmento da observância da lei que é apresentada antes. E, e vemos, assim, esse contexto daquelas promessas divinas atribuídas a essa bênção, né? Que Deus tanto guia, protege, alimenta, cuida e multiplica ao seu povo, como infunde medo e desolamento aos inimigos, neste caso específico de Êxodo, aos cananeus. Ou seja, Deus mostra que ele concederá a vitória para Israel, né? Que Israel não tem que ter medo. E vemos um modo específico, né, que aparece sempre autor diretamente ligado a Deus ou a alguém que está em função de Deus, né, que é o anjo, né? E aqui a gente, no modo específico desta passagem de Êxodo, entende que esse anjo é alguém distinto de Deus, né? Por vezes, anjo remete-se a Deus, mas outras vezes não. Aqui é alguém distinto, mas alguém que segue diretamente as instruções. E a quem refere-se este sentido, esta palavra anjo, mensageiro? Pode se referir, muitos apresentam, a Moisés ou aos chefes justos de Israel, do povo, né, que são competentes. Esse sentido de justiça, de competência, é o sentido daquele que age segundo o desejo de Deus. Então ele é competente, ele cumpre aquilo que é delegado a ele, como é delegado a ele. Ou seja, aquilo que faz exatamente o que Deus quer e pede, como Deus quer e pede. Em Malaquias, no capítulo 3, logo ao início, ou seja, no primeiro versículo, é da onde é tirado, né, esta citação, na sua primeira parte, né? Não se cita todo este versículo. E qual a parte citada? Eis que mando o meu anjo, o qual preparará o caminho da minha face. E depois ainda tem uma continuidade que não é citada nos evangelhos. Que parte é essa? E imediatamente virá ao seu templo o Senhor, que vós buscais, o anjo do testamento que desejais. Ei-lo, aí vem o Senhor dos exércitos. E aqui vemos esse contexto, né, maior, da onde se insere esta citação. É um oráculo relativo às instruções da nova aliança, que começa um pouco antes, no capítulo 2, versículo 17, e vai até o final, né? E nessa parte específica, esse versículo 1 e o seguinte, ele expressa diretamente o anúncio da vinda do Messias. E aí vemos esta conjugação, né? Por que tem este anúncio? Porque antes mostra, né, o final do capítulo 2 em Malaquias mostra um sentido de injustiça, ou seja, a recompensa dos maus. Por que os maus prosperam? Por que os maus têm as coisas se não fazem a vontade de Deus? E apresenta nessa parte então uma resposta a um questionar, né, a este questionar, por que os ímpios prosperam? Né? Onde está esse Deus de justiça? Então, esta parte começa a responder que Deus vai vir. O Deus da justiça, o Deus que é esperado, vai vir. E, né, a gente percebe que nessa citação, claro, no que tange diretamente ao Evangelho, não fala desse segundo anjo, mas vemos que tem dois anjos,
né? Um é o anjo que prepara e o outro é o anjo do testamento esperado, né? Da mensagem esperada, do anúncio esperado. Esse anjo do testamento, ele é ligado diretamente ao Senhor, ou seja, aquele que vem ao seu templo, o Senhor dos exércitos, que é ligado ao Messias ou a Deus, né, a Adonai. Mas tem aquele anjo que prepara, né? E tem divergências desse entendimento. Quem é esse anjo? Alguns apresentam como sendo Elias, que era esperado pelo povo. Outros não identificam de modo direto, ao contrário, dizem que não é nem Elias, nem Malaquias, nem Neemias, que é aquele que reconstrói o sentido do culto judaico e mostra como ele é, e vem depois do exílio da Babilônia. E outros ainda fazem uma relacionalidade, relacionam o Antigo com o Novo Testamento, apontando diretamente para aquilo que se concretiza na passagem própria onde que estamos meditando, que é São João Batista. E aí a gente vê um sentido das palavras prenunciadas e anunciadas, o sentido de preparar, né? Que ele tem um verbo específico, né? Em hebraico, paná, que é um verbo que no Piel, né, uma das formas onde ele se conjuga, que ele expressa um sentido de remover obstáculos. E quando esse verbo está, né, junto com uma outra palavra, derek, ele indica esse sentido, preparar o caminho. Esse modo de expressar, de anunciar, de falar, ele tem um sentido real, ou seja, ele mostra a realeza, mostra a nobreza que é esperada, né? O sentido do rei, o sentido da corte. E ele expressa isso, né? Este preparar a calçada, ampliá-la, preparar, né, tudo para que o cortejo real ele venha sem dificuldades, sem tropeços, sem nenhum obstáculo, que ele possa vir e ter o resultado esperado. E vemos esse mesmo sentido no versículo 3º, né, que é da onde é tirado, né, a citação de Isaías. E qual é a citação de Isaías? Isaías 40, versículo 3, diz: Uma voz grita: Abri o caminho do Senhor no deserto, aplanai na solidão as veredas do nosso Deus. Mostra essa profecia, né, é um contexto que enquadra no segundo Isaías. Isaías é dividido em 3 partes. Primeiro Isaías, segundo Isaías, ou Deutero Isaías, e o tríduo Isaías, né, o terceiro Isaías. Ele, nessa parte, mostra o segundo, onde mostra as profecias relativas ao fim do cativeiro na Babilônia. E tem esse grande bloco, e logo depois um sobrebloco que mostra, olha, vai ser concretizada a libertação de Israel, né? Essa futura libertação, a próxima, né? E mostra de modo direto essa promessa da salvação, né? Olha, vocês vão ser libertados, a concretude. E onde se expressa isso? Um pouco antes, o versículo 1 e 2 deste capítulo 40 mostra esse desejo de Deus de consolar o seu povo, né, de falar com carinho a Israel, a Jerusalém, a todos aqueles que ali estão, a todo aquele contexto, a toda aquela população que iria ser libertada, mas colocando a condição do cumprimento deste serviço. E que serviço é esse? Aquilo que a voz grita: preparai os caminhos do Senhor. Abrir os caminhos do Senhor. Preparai, abrir, tem sempre esse sentido. Alargar, preparar, deixar a via reta, né? E existe, assim, um preparador, alguém que é encarregado
de preparar, de abrir o caminho, de preparar aquilo que é necessário, para que a visita do rei também apresente esse sentido de realeza, tenha este resultado grandioso, esse resultado esperado, que, né, que o cortejo passe sem obstáculos, sem atropelos, sem tropeços, mas também é remetido de modo geral, iminente ao povo, para que ele passe pelo deserto. E aqui faz esta referência ao Êxodo, porque é uma passagem emblemática do povo, a volta do Êxodo, que é sempre relacionada também ao exílio na Babilônia, este ato de rumar ao local esperado, de ir, de chegar, de concretizar. E assim vemos que esse contexto, apesar de tudo aquilo que falam, né, mas é o texto que temos, é o texto que é inspirado, que é nos trazido, ele tem este esmiuçar das coisas e essa relacionalidade, né, entre Êxodo, né, essa referência geral, mas que mostra entre os três, né, tanto Malaquias quanto Isaías tem essa relacionalidade com o texto do Êxodo, né, a volta do exílio, esta vinculação, mesmo também esta ligação explícita de Malaquias com Isaías, nesse sentido de preparar o caminho, ou seja, remover o obstáculo para que o rei chegue, para que a realeza, sentido real que é explicitado, marcante para Israel, e também a referência direta a Deus, né, daquele que virá, né, que é remetido como anjo, como rei, tem-se estas atribuições. E o que esta passagem pode nos dizer, falar a nós, nos toca diante da nossa vida? Primeiro, olhar todos esses contextos, né? Esta citação, esta referência, seja Moisés, seja Elias, a qual tem possibilidades de denotação, que é remetida a João. E por que a João, né? Tanto se fala, fato que é mais forte no Evangelho de São Mateus, essa referência de Elias e de Moisés a João, e de Eliseu e de Josué a Jesus, né? Aquele que vem antes e aquele que vem depois. O que vem vindo depois é maior. Elias tem como sucessor Eliseu, que faz muito mais milagres, profecias e acontecimentos. Moisés, que é sucedido por Josué, que é aquele que realmente conduz o povo a entrar na terra prometida, né, que concretiza aquilo que é esperado. E assim a gente tem essa ligação no Evangelho de São Mateus com Jesus. Principalmente Josué, porque são nomes derivados. Yoshua e Yeshua. Josué e Jesus, né, são nomes que são derivados no sentido hebraico, né, são nomes que têm a mesma raiz hebraica. E assim vemos, né, esse sentido que traz para nós este ato de preparar o caminho, né, esse sentido relacional entre os nomes, ele tem um apontar para aquele que vem posterior. O foco não está em si, mas no posterior. É isso que vemos, né? Aquele que prepara os caminhos, que endireita as veredas, que tem um anunciar forte daquele que virá. Isso vemos em São João e se concretiza nele, né? Primeiramente, diante do batismo, um batismo de conversão, que é prefigurativo do batismo cristão, do batismo de Jesus, que Nosso Senhor anuncia, do batismo sacramental, mas também o seu exemplo, seu modelo de penitência, de oração, né, sua vida ascética, né, que mostra esse caminho, né, para que Deus possa habitar em nós.
E onde vemos isso no coração? É fato que o romantismo e outras características colocam a emoção como algo sentimental, essa questão superficial do sentido de amor, que não é mero sentimento, é algo mais profundo, mas no hebraico não é assim. O coração não é mero centro sentimental, emotivo, né? Isso são os rins. Por isso que tem o ato de cingir os rins, para segurar as paixões. O coração é o centro do homem, é o centro da decisão, né? É onde, no sentido semita, tem o sentido da alma, né? Por quê? Porque o coração bombeia o sangue, e o sangue é o modo como se vê a vida, né? Então, a vida é ali. Se perde sangue, perde-se vida, né? E vemos esse sentido. É necessário, São João Batista anuncia esse ato de conversão, de metanoia, de mudar o coração para que ele possa ser consoante à vontade de Deus. Mudar aqui a minha mentalidade, aquilo que eu elejo, que eu escolho, que eu busco. E São João Batista mostra isso, né? Este ato de preparar. Ou seja, meu coração não deve mais ser bater pelos meus desejos, pelos meus impulsos, pela minha vontade. É necessário que eu morra. Ou seja, esse sentido de penitência que se dá nos alimentos, nas vestes, nos gostos, naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. Então vemos São João Batista que mostra isso diante da sua vida, dá exemplo a nós. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos é como se chama uma planta, né? E mel silvestre, modo ascético. Essa comida que não era um banquete, ele não se farta, ele não se embriaga. Ele é alguém penitente, que se penitencia no comer, que se penitencia nas suas vestes. Não veste ele da tribo sacerdotal, vemos seu pai, né? Zacarias era sacerdote, é anunciado quando estava ofertando o incenso, que era grande nobreza, uma vez só se conseguia fazer aquilo na vida, e ele é eleito para fazer aquilo, ele cumpre essa função. Mas São João Batista não faz isso, ele não usa as vestes de fariseus, mestres da lei, dos sacerdotes. Ao contrário, uma veste de pele de camelo, cinto de couro, uma veste penitencial, vivia nos desertos, que é símbolo da penitência, de quebrar os gostos, da minha vontade, daquilo que é mais tranquilo, daquilo que é o meu comodismo. Ele mostra-nos este ato de conversão, da mudança de vida, né? Do converter, do buscar verdadeiramente o morrer para mim mesmo, para a minha vontade, para ter a vida, para buscar estado de graça, para ter esta conversão, esta mudança, esta volta ao rumo, metanoia, este sentido, né? Para que eu possa pensar, esta mudança de mentalidade, para pensar como Deus, para querer o que Deus quer, para aprender mais, conhecer mais, entender aquilo que Deus me diz, aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus me fala. É necessário, portanto, esmiuçar, né? Para que Deus fale, né? Por isso que vemos, né, nos documentos do Concílio Vaticano II, também os que vêm depois, este sentido, que o Antigo Testamento ele está patente no Novo e o Novo está latente no Antigo, né? Esta ressonância. E vemos isso quando, por exemplo, agora fazemos esta relação, ver todas as circunstâncias, tudo aquilo que cerca. Não se lê a Bíblia de modo isolado, uma coisa destacada, porque ele perde o sentido real daquilo que se tem, né? Existem circunstâncias históricas, mas não se prende a isso. Tem uma mensagem que fala no hoje. É necessário abarcar a tudo.
E vemos nesta passagem aquilo que apresenta de São João Batista, que este arauto, este mensageiro, aquele que anuncia, é o prenúncio da salvação, esta voz que prepara para que a palavra entre em nós. E assim devemos fazer, nos aprender a ouvir, para que essa palavra entre, tenha o seu caminho e tenha esta centralidade em nosso coração. A Virgem Maria, ela sempre teve este caminho reto, direto, plano para o Senhor. Fez tudo aquilo que Deus quis. E vemos que ela é aquela que prepara o preparador, que anuncia ao anunciador. Basta vermos, o Evangelho em São Lucas da Anunciação, a sua chegada, o prenúncio, este abarcar. Nos voltamos a ela para que ela nos ensine a ouvir e fazer aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer de nós. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.